Queridos, nós estamos vivendo um momento de fato difícil. Nós estamos a enfrentar novamente, decretos que nos privam de nos reunirmos, de estarmos como igreja, como povo do Senhor, presencialmente, para cultuar o nome do nosso Deus, mesmo diante dos protestos, das contrariedades nossas em relação a essas medidas, mas a realidade do país em que nós estamos inseridos, onde bares estão abertos e igrejas estão fechadas, então, onde escolas estão fechadas, e bares estão abertos. Então, aí os irmãos podem tirar suas próprias conclusões do rumo que o nosso país tem trilhado, tem caminhado, e naturalmente da passividade nossa como cristãos, porque não só aceitamos de bom grado esse tipo de conduta, de comportamento, como muitas vezes até censuramos aqueles que emitem algum tipo de protesto contrário. Mas essa é a realidade, infelizmente, irmãos, em que nós estamos inseridos, e enquanto isso perdurar, nós faremos nossos cultos, nossas transmissões. Os irmãos que têm nos acompanhado aí online, aqui presencialmente apenas os irmãos que estão com responsabilidade de fazer, de cultuar, de trabalhar aqui na liturgia, e enfim, dessa maneira nós vamos caminhando. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, é o texto para a gente fechar. Para a gente fechar, irmãos, essa primeira etapa sobre a videira e a treliça. Então é muito mais uma espécie de um resumo, e ao mesmo tempo uma ideia de colocarmos em prática aquilo que a gente aprendeu durante todo esse período, porque durante todo esse período, desde o ano passado, e aí eu me lembro que o ano passado a gente começou a trabalhar sobre a treliça e a videira, aí veio o primeiro decreto, e aí a gente parou. Quando retornamos presencialmente, eu recomecei o material sobre a treliça e a videira. E aí hoje a gente está para finalizar e outro decreto, mas enfim, a ideia, irmãos, é que a gente pense um pouquinho sobre aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente lançou base durante todo esse tempo, durante todo esse período, e o que nós podemos fazer daqui para frente. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, vamos ler esse texto, vamos juntos ler, irmãos, esse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós, quando pensamos sobre o ministério cristão, sobre o serviço cristão, nós temos a tendência de pensar que ele é muito difícil, que ele é muito complicado, que ele é muito complexo. Mas o ministério cristão, ele não é muito complicado, ele não é muito complexo. É apenas o fazer e o nutrir genuínos seguidores do Senhor Jesus Cristo, por meio da proclamação da palavra de Deus, guiada pelo Espírito. Então, se nós pudermos resumir
o ministério cristão, o serviço cristão, a gente poderia resumir dessa maneira: é apenas o fazer discípulos e nutrir genuínos seguidores do Senhor Jesus por meio da proclamação dedicada da palavra de Deus, guiada pelo Espírito. É fazer discípulos. Então, essa é a base, essa é a raiz, ou esse é o fundamento do nosso serviço, da existência da igreja, da existência do cristão. É fazer outros discípulos para Jesus e, naturalmente, nutri-los. E isto não é difícil de entender nem de fazer, a menos, é claro, que você seja uma pessoa pecadora que vive num mundo de pecadores. Irmãos, o grande problema não é o princípio bíblico estabelecido. O grande problema é que a nossa natureza ela é pecaminosa. E com a nossa natureza pecaminosa, nós tendemos a não obedecer, a não fazer tudo aquilo que a Escritura nos ensina e nos manda. A gente tem pensado aqui sobre a questão da ideologia de gênero, e eu tenho dito para algumas abordagens individuais, principalmente lá dentro do conceito de casamento, não é? De marido ou do homem como a liderança, a mulher como aquela que exerce a sua submissão, e aí sempre a resposta é baseada na experiência frustrante que uma ou outra pessoa teve. E aí eu volto ao ponto. Irmãos, o problema é, porque Deus estabeleceu e criou o marido como sendo o líder da casa e a esposa como auxiliadora, é esse o problema? O problema é o princípio? O problema é a maneira como Deus estabeleceu, como Deus criou? Não. O problema é o pecado no coração do marido, o problema é o pecado no coração da esposa, e aí, consequentemente, pensando no ambiente familiar, o problema é o pecado no coração dos filhos. Não é que o princípio de Deus ele seja errado, ou seja complicado, ou seja algo extremamente utópico. O problema é que nós estamos no mundo de pecadores e nós somos pessoas pecadoras. A tarefa enganosamente simples de fazer discípulos, ela se torna o quê? Exigente, frustrante e difícil em nosso mundo. Não porque ela seja difícil de ser compreendida, mas porque é difícil preservarmos nela, ou perseverarmos nela. Então, quando a gente pensa sobre a doutrina, irmãos, a gente não deve pensar no erro doutrinário. A gente deve pensar no nosso coração que é pecador e que tem dificuldade de se submeter ao princípio, à doutrina, ao fundamento estabelecido pela palavra de Deus. Esse é o ponto que a gente deve levar em consideração. Então, quando a gente falar sobre o serviço cristão, é difícil o ministério, o serviço cristão, em que consiste? Consiste em fazer e nutrir genuínos seguidores do Senhor Jesus Cristo por meio da proclamação da palavra de Deus, guiada pelo Espírito. É fazer discípulos. Isso é difícil? Não. Mas por que é que ele é difícil? Essa tarefa é difícil? Porque nós somos pecadores e porque nós habitamos num mundo cheio de pecadores. Então, esse ponto aqui para a gente entender. Quando eu falo sobre isso, irmãos, aí a gente fica pensando, pastor, tudo que foi tratado durante todo esse período é muito difícil, é muito complicado essa ideia de videira, de treliça, é algo que a gente não vai conseguir nunca colocar em prática na nossa igreja. Aí eu pergunto, é porque o modelo de treliça e videira, ou dessas duas metáforas, de fazer discípulos, da igreja ser voltada para alcançar o ímpio é difícil? Não. É porque o nosso coração é pecador. Aí o nosso coração é pecador, aí a gente só se preocupa com a gente.
aí a gente só está interessado e só tem tempo e só prioriza aquilo que é benéfico para mim, no máximo para a minha família ou para os meus amigos. Aí a gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer sair da zona de conforto. Então, a igreja ser uma igreja intencional, voltada para alcançar o perdido e fazer discípulos, ela não é uma tarefa, não deveria ser uma tarefa complicada. Ela se torna por causa do nosso coração, que é o quê? Pecador. Então a gente se acomoda, a gente não dedica tempo, a gente não prioriza a cultivar e construir novos relacionamentos, porque tudo isso vai nos tirar da zona de conforto, tudo isso vai nos demandar tempo, dedicação, e a gente não quer isso porque o nosso coração é egoísta, é cheio de pecado. Então, irmãos, a tarefa ela não é difícil, ela se torna difícil porque nós somos pecadores e porque nós habitamos no mundo pecador. E aí, quando eu falo em mundo pecador, a gente precisa entender. Quem participou, não é do projeto 1+1 ou da outra etapa, ou quem está participando. Quantas pessoas a gente manda o vídeo e quando pergunta assim, você quer participar dos encontros virtuais? Não, obrigado. Ou até mesmo participa dos encontros virtuais, quando termina, você diz assim, e aí? Quer assumir agora um compromisso com Jesus? Aí a pessoa pecadora faz o quê? Coração endurecido? Não. Eu estou bem demais na minha religião, eu não preciso desse tipo de situação. Eu já creio em Deus, eu já creio em Jesus. E aí a gente, por outro lado, faz o quê? Com o nosso coração pecador também. Se desanima, se desestimula. A gente manda o vídeo, a gente puxa assunto com a pessoa às vezes visualiza, e você vê que a pessoa visualizou, mas não deu nenhuma resposta, não fez nenhum comentário. Então a tarefa de fazer discípulos, ela é difícil porque nós somos pecadores e porque nós convivemos no meio de pessoas pecadoras. Mas o princípio estabelecido na Bíblia não é difícil. Então, a ideia é que a gente faça aqui algumas proposições básicas que resumem tudo aquilo que a gente estudou até aqui. Primeiro, nosso alvo é fazer discípulos. O alvo do ministério cristão não é aumentar o auditório no domingo, fortalecer o papel da membresia, ter mais pessoas nos pequenos grupos ou expandir o orçamento. O alvo fundamental é fazer discípulos que fazem outros discípulos para a glória de Deus. Então, o nosso propósito é fazer discípulos. Quando a gente fala sobre fazer discípulos, a gente não está preocupado objetivamente se a pessoa ela vai congregar, ela vai dizimar, ela vai contribuir financeiramente na nossa denominação, conquanto que ela pelo menos congregue e faça parte de uma igreja genuinamente evangélica. Eu lembro que eu estava uma vez dando aula num seminário e aluno gosta de perguntas, né, de levantar polêmicas, e aí levantaram a polêmica, uma pergunta sobre a questão do batismo do batismo infantil e do batismo por aspersão. E aí uma pessoa me disse assim, pastor, no dia que eu visitei a presbiteriana, foi justamente no dia que o senhor batizou criança. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, não é essa igreja que eu quero congregar, não. E aí a pessoa, né, quando eu travei esse diálogo, a pessoa estava congregando numa outra igreja genuinamente evangélica e estava bem. E eu disse, olha, se você nem se deu ao trabalho de me perguntar por que a gente batiza criança, porque você iria ver que a gente tem fundamentos bíblicos para que a gente possa batizar os nossos filhos como extensão da aliança que Deus fez com a gente.
e não exclusão do povo de Deus, como também no antigo não era, por meio da circuncisão as crianças eram inseridas. Mas se você teve essa dificuldade, mas ouviu no dia que foi o evangelho, ouvi, e você teve seu coração moldado, tratado pelo Espírito, e você está numa igreja que prega também esse mesmo evangelho, ainda que a forma de batismo seja diferente, bênção. Bênção. Eu estaria preocupado se você estivesse num ambiente herético, numa igreja que não ensina o evangelho, que não prega a palavra. Eu já citei aqui para os irmãos várias vezes o que a gente dizia antigamente, não é? A gente fazia um culto evangelístico no meio da rua e a gente dizia assim: se você se converteu, se você entregou sua vida a Cristo, procura uma igreja evangélica perto da sua casa. Hoje a gente não pode mais dizer isso. Hoje a gente precisa dizer: procure uma igreja perto da Bíblia. Porque nem sempre estampado lá Igreja Evangélica X significa que realmente prega a Escritura e prega a palavra de Deus. E, queridos irmãos, deixa eu só abrir aqui um parêntese, porque eu tenho ouvido alguns relatos esse ano especialmente, né? Algumas pessoas de outras igrejas, de outras que já migraram aqui para congregar com a gente, de outras em outras cidades que às vezes até nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, que estão congregando em outras igrejas, mas que têm dito assim: pastor, a gente não quer blá, 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 não. A gente quer ouvir a Escritura, a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer que a pessoa ensine a palavra de Deus. Alguém essa semana me disse assim: pastor, eu estou me cansando. Não é nem aqui da cidade, moro em outra cidade. Mas tenho ouvido o reverendo Augustus, o reverendo Hernandes, e aí tem dito: pastor, eu estou cansada. E por mais que eu tenha amor, carinho pela minha denominação, pelos meus irmãos, mas eu não estou aguentando mais. Entende, irmãos? Então, a gente fazer discípulos, mesmo que não congregue em nossa denominação, mas que congregue numa outra denominação, que pelo menos pregue a verdade, pregue o evangelho. Não é só a nossa que prega. E aqui, se eu dissesse isso, irmãos, a única igreja que prega o evangelho é a Igreja Presbiteriana do Brasil, aí eu estaria já com uma das características de uma seita. Preste bem atenção nisso. Uma das características de uma seita é ela ser sectária, ela ser exclusivista. Ou congrega aqui, ou faz parte da minha denominação, ou esses outros aí são os crentes de meia tigela. Esses outros aí são os crentes que não são batizados com o Espírito Santo, não. Esses outros aí não são crentes de verdade, não, viu? Porque o culto deles é um culto frio. Quando se quer trazer essa pecha de igreja única e igreja que só é avivado, só é crente, só é batizado com o Espírito Santo, quem comunga das mesmas ideias doutrinárias e faz parte daquela denominação, isso é um indício de uma seita, que ela é exclusivista. Testemunho de Jeová. Se você bate na sua casa, quando bate lá na sua casa, não estão batendo mais nessa pandemia, né? Mas quando bate lá na sua casa, no domingo de manhã, ou na semana, e você abre e diz assim: não, eu já sou evangélico, você já crê em Jesus, ela se dá por satisfeita? Não, mas eu tenho uma palavra, né, Rodolfo? Eu tenho uma palavra para você. Vem aqui. Por quê? Porque ela acha que sua fé ali é inútil, é inválida, porque só é salvo quem crê daquela forma que eles ensinam. Não é? Então, irmãos, nosso alvo é fazer discípulos. Se não congregarem conosco, no mínimo que congreguem numa igreja genuinamente evangélica. Segundo,
As igrejas tendem em direção ao institucionalismo, como as faíscas voam para cima. Então, a igreja, ela se move inevitavelmente em direção ao institucionalismo e à secularização. O foco muda da videira para a treliça. De ver pessoas crescendo como discípulos para organizar e manter programas e atividades. Eu vi uma coisa, irmãos, interessante essa semana, Adriana. Segunda-feira as mulheres fizeram, a programação do Dia Internacional das Mulheres. E aí nós tínhamos um auditório aqui. Quando foi terça-feira no culto de oração, nós já tínhamos um outro auditório. E eu prestei atenção que aquelas que vieram na segunda, a maioria, não veio na terça. Como também algumas que estavam aqui na terça não estiveram na segunda. E eu disse, olha, eu não teria nenhuma dificuldade de que a igreja funcionasse, né? Eu não tenho, quem tem é o governador João Azevedo, né? Ele quem tem problema com a gente, mas eu não tenho nenhum problema que a igreja funcionasse de domingo a domingo, desde que a gente tivesse auditórios o quê? Diferentes, distintos. Na segunda-feira tinha um grupo aqui, foi abençoado, foi edificado com louvores, com a palavra. Na terça tinha outro, também foi abençoado, foi edificado. O que a gente não pode, irmãos, é ter essa visão, da treliça, como ela sobrepondo a videira. Não é o inverso. A treliça, ela existe para servir de sustentáculo da videira. A videira é justamente o crescimento de pessoas, tanto do ponto de vista numérico, como do ponto de vista de maturidade cristã. É para que nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, a gente possa crescer, amadurecer. E aí eu estava refletindo esses dias. Sobre a dinâmica da nossa igreja. Sobre esse formato que nós funcionamos, especialmente na semana. Sei lá, me veio à mente preparar cursos e a gente funcionar com quem já está aqui, em termos de cursos, cada um num nível, num estágio. Em vez de fazer aqui no atacado, fazer individualizado ou com grupos menores. Vamos treinar um grupo aqui de 5, 8, 10 irmãos que poderão, em 2021 e 2022, serem líderes de pequenos grupos. Um grupo aqui. Vamos pegar um outro grupo aqui que tenha o dom da misericórdia, do socorro, do auxílio. Vamos trabalhar com esse pessoal aqui, um trabalho para eles terem uma pegada social na igreja. E ter, claro, o Ministério de Ação Social, mas incorporado por várias pessoas na igreja que tem esse coração sensível à dor, ao sofrimento de outra pessoa. Vamos pegar aqui outro grupo, distinto desses, que são dotados por Deus com o dom de ensino, de pregação. Então vamos colocar numa sala para estudar teologia, para estudar hermenêutica. Vamos preparar esse povo para o ensino na igreja. Vamos pegar quem está chegando na igreja, os novos convertidos, os membros de outras denominações. Vamos colocar numa sala de novos membros, doutrinária. Vamos preparar esse pessoal. Vamos dar a base da nossa igreja, o sistema de governo, a doutrina básica da igreja presbiteriana, para que depois a pessoa diga, eu sou membro da igreja presbiteriana, mas seja por convicção. E aí seja abençoadora a presença da pessoa na igreja. Entende, irmãos? Então, eu fico a refletir nessa questão do institucionalismo, mas aí a gente está muito preso ao institucionalismo. Não, tem que ter o culto da terça, tem que ter o culto da quinta, tem que ter a escola dominical, tem que ter o culto à noite. É claro, irmãos, que tudo isso é um
processo da gente refletir, repensar a estrutura da igreja, os departamentos, as programações da igreja. Eu estava pensando esses dias, irmãos, eu não estou dizendo que não vou fazer, mas eu estava pensando esses dias. Quando a gente puder voltar, né, passar tudo isso, não só a questão do decreto, mas passar mesmo esse período de pandemia e a gente puder fazer uma aglomeração maior mesmo, todo mundo reunido e tal, né? A igreja voltar ao seu caminhar normal. Aniversário de igreja, não fazer mais voltado para o visitante, não. Aniversário da igreja, trazer um pastor, um preletor, se porventura trouxer, para trazer uma capacitação para a igreja, para preparar a membresia da nossa igreja. Por quê? Porque a evangelização, quando ele sair daqui, ele vai fazer. Quando ele estiver inserido no dia a dia dele, no trabalho, na universidade, na escola, na família, aí ele vai evangelizar. Aí ele vai evangelizar. Então a igreja fazer programações, quando ela faz esses chamados eventos, voltado para realmente capacitar a membresia da igreja, para que ela cumpra a missão lá fora. Para que ela faça lá fora. E aí a gente sai desse institucionalismo que a gente vivencia. Igreja só evangeliza quando faz culto no meio de rua. Igreja só evangeliza quando a gente faz culto relâmpago. Igreja só evangeliza quando a gente faz um avanço lá no Serrote ou lá em Sumé. Porque, irmãos, isso é cômodo para a gente. Isso faz com que eu chegue na segunda-feira, 7 horas da manhã no meu trabalho e me comporte e viva como se eu não conhecesse Deus. Como se eu chegasse na universidade e me comportasse entre os meus colegas de curso como se eu não conhecesse Deus. É muito cômodo, por quê? Porque no sábado e no domingo a igreja vai fazer alguma programação, a igreja vai fazer algum evento, a igreja vai trazer algum preletor, vai trazer uma palavra voltada para a evangelização e vai se converter gente e a igreja cresce dessa maneira. Então eu tiro a minha responsabilidade, ou no máximo, eu ajudo. Não, é fazer um culto evangelístico. Não, pastor, só pode contar comigo que eu vou para tocar. Aí acha que chegou, tocou num culto evangelístico, cumpriu sua responsabilidade de evangelização. Não, eu vou e vou ligar o som, montar o som, cumpriu minha responsabilidade. Não, eu vou carregar as cadeiras. Não, eu vou estar lá presente para dar mais corpo visual ao culto. É muito cômodo, irmãos, isso. Porque aí no outro dia do evento, do culto, da programação, eu estou lá no meu trabalho dando um mau testemunho, não falo de Cristo, não defendo o evangelho, deixo com que minhas paixões, com que minhas opiniões, com que minhas preferências, elas estejam acima do evangelho, com que meu conforto. Então, a gente sempre tende, irmãos, para o institucionalismo, em vez de pender, naturalmente, para esse aspecto da videira. A treliça existe para sustentar a videira, não para que a videira exista em função da treliça. Terceiro, resumo. A essência do fazer discípulos é o ensino diligente. A palavra discípulo significa, antes de tudo, aprendiz ou pupilo. É assim que nos tornamos discípulos e crescemos como discípulos, ouvindo e aprendendo a palavra de Cristo, o Evangelho, e aplicando sua verdade ao nosso coração pelo Espírito Santo. Então, a essência de fazer discípulo é o ensino. É o ensino, por isso que esse ensino precisa ser formal. Quando é o ensino formal, irmãos? Aqui na igreja. Nos reunimos no domingo de manhã, a escola bíblica dominical, nos reunimos no domingo à noite, nos reunimos na quinta-feira.
Isso é o ensino formal. Nos reunimos até numa sala de aula. É o ensino formal, um ajuntamento de gente ali, um professor que preparou uma lição, que estudou e que está ministrando ali. É o ensino formal. Extremamente necessário e importante. E aí a gente precisa frisar que ainda o que tem salvado a nossa missão é o ensino formal. Por quê? Porque ainda assim alcança pessoas no atacado, no montante, no todo, mas ainda assim alcança. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós negligenciamos o ensino informal. Quando é o ensino informal? Eu disse a alguns irmãos aqui da igreja que a gente está com material aqui, se os irmãos, à medida que os irmãos forem precisando, podem me procurar. Eu devo pedir mais esses dias. Mas a IPB tem um materialzinho lá de discipulado. Lição do discípulo e do discipulador. A revistinha lá, com as perguntas e tal, e tal, e tal. Aí eu tenho dito o seguinte. A pessoa diz, pastor, olha quanto tempo, 1 hora. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Não vai chegar na casa da pessoa que você vai discipular. Sentar num lado da mesa, a pessoa no outro. Vamos lá. Não é? Aquela coisa extremamente mecânica, formal. Não. Chega lá, diga, gente, vamos abrir aqui a Bíblia, vamos ler o texto. Aí lê o texto, aí a pessoa está lá e diz, mas pastor, eu queria compartilhar um negócio com o senhor. Não, mas olha, a gente tem que terminar essa lição hoje. Eu tenho que terminar essas perguntinhas hoje com vocês, senão, não, eu quero ouvir o que é que você tem a dizer. E aí às vezes a pessoa está lá numa crise conjugal, está numa crise com os filhos, está numa crise existencial, está numa crise no trabalho, a pessoa vai e partilha com você, aí você faz o quê? Ensina informalmente. À luz da Escritura. Às vezes a revistinha fica de lado. Às vezes a lição fica lá. O ensino deixou de ser dado? Não. Porque aquele material ali ele serve apenas como uma base. Para que você fale sobre Jesus e quem é Ele e o que Ele faz na nossa vida. Para que a gente possa falar ao nosso discípulo, ou ao discípulo de Jesus que a gente está discipulando, para que a gente possa falar sobre oração. Então, tu está tão aflito, você está tão aflita, então vamos parar aqui, vamos orar um pouquinho, porque orar é falar com Deus. Aí a pessoa está lá orando, e a pessoa está entendendo que oração não é uma coisa aprendida, mecânica na igreja, por isso tem muita gente que tem medo de orar na igreja. Fulano, ora aí, fulano. Porque a gente pensa que oração é, mas fulano ora tão bonito. Às vezes as palavras são bonitas, mas o coração, a sinceridade e a verdade não sobe desse teto. Então a pessoa vai entender que orar é falar com Deus e que não precisa estar na igreja para orar. Tem um momento sim de vir à igreja orar, mas se não deu tempo na terça-feira de noite, você precisa na segunda-feira de uma intervenção de Deus, precisa na segunda-feira de uma orientação de Deus, lá no seu quarto, lá em sua casa, lá no seu trabalho. Aí a gente pode pegar o exemplo de Neemias. Neemias escutou no capítulo 1, orou ao Senhor, quando ele estava na sala do rei, lá no palácio em Suzã, quando o Artaxerxes disse assim, Neemias, tu está triste, o que é que você quer, Neemias? Diz o texto, Neemias fez o quê? Orou ao Senhor. Irmãos, isso é o que? Isso é o discipulado. Isso é o discipulado, a pessoa vai ser ensinada. Aí eu estou aqui. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo e tal. O ensino formal. Mas às vezes está lá na informalidade, a mulher querendo se insurgir contra o marido. Aí é a hora de você que está lá discipulando, ensinar, sem estar com um livrinho, uma revistinha, sem estar com um PowerPoint ligado, ensinar aquele princípio. A pessoa está lá com o chefe no trabalho, xingando, com um colega de trabalho ruim no relacionamento,
implicando com você, lhe humilhando, e você chega de noite, aí está lá no discipulado e abre para o discipulador: rapaz, eu estou vendo a hora de eu fazer uma besteira, eu vou pegar essa pessoa amanhã. Aí você deixou a revistinha de lado, mas a palavra de Deus está aqui na mente do discipulador. Aí ele vai lá e vai dizer assim: não, não faz isso não. Jesus ensinou a gente a fazer dessa maneira, a agir dessa forma. Percebe, irmãos? Como, agora, claro, no outro dia a pessoa vai vir à igreja para um culto, aí vai ouvir a instrução formal. Jesus ensinou que a gente tem que amar até os inimigos. Jesus ensinou que a gente tem que oferecer a outra face, por mais difícil que seja. Aí a pessoa ouviu o ensino formal e ela ouviu o ensino informal. Aí o que é que acontece com ela? O que é que acontece com ela, gente? Ouviu o ensino formal, ouviu o ensino informal, o que é que acontece? Maturidade, crescimento. A pessoa vai crescer, vai aprender, vai frutificar. Aí essa pessoa vai, com a experiência dela, fazer o quê? Lá na frente, lembra aquele quadrozinho que a gente jogou quinta-feira na imagem, no PowerPoint? Aí ele vai ser um cooperador, ele vai se unir ao pastor, aos pastores da igreja, para ajudarem outras pessoas. Agora, só frisar, irmãos, o discipulador precisa ser alguém, primeiramente, aí vem a questão do treinamento, né? Lembra lá do crescimento evangélico? Evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Essa pessoa precisa ser treinada. E precisa ser treinada por quem? Quem é que treina essas pessoas? Quem é? Quem é que treina? O pastor. Ou os pastores. Eles treinam o discipulador para que o discipulador, com bagagem, com maturidade, com firmeza, discipule outra pessoa. Aí eu já exemplifiquei isso aqui várias vezes para os irmãos. Aconteceu um atrito entre duas pessoas da mesma igreja, e aí quando a pessoa procurou uma orientação de uma liderança da igreja, a liderança disse assim: se eu fosse você, eu ia na delegacia e dava parte, prestava queixa. Aí a pessoa toma a orientação. Quando eu tomei conhecimento, a coisa já estava na delegacia, a queixa já tinha sido prestada, a intimação já tinha chegado para a outra. Eu disse: gente, o que é isso? Mas a pessoa me orientou assim. Eu disse: foi? Tá certo, então vamos sentar, vocês duas, e vamos abrir a Escritura Sagrada? Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, porque vocês acham que duas pessoas da igreja nunca tiveram uma relação de confusão, de atrito, não? Vocês acham que só são vocês duas? Deixa eu mostrar na Bíblia que teve gente que já passou por isso. Aí abri o texto de 1 Coríntios, aí Paulo diz assim: como é que vocês, crentes, buscam juiz ímpio para julgar a causa de vocês? Porventura não há entre vocês quem tem a sabedoria, a capacidade para fazer isso? Serve de escândalo lá para fora para o ímpio. Aí eu li o texto, eu disse: precisa dizer alguma coisa? E aí a liderança, para discipular, ela precisa ser o quê? Treinada. Senão, diz besteira. Se você estiver lá discipulando alguém, você precisa estar muito convicto de que você está orientando segundo a Bíblia. Aí vocês: pastor, então assim só dá certo para o senhor fazer isso. Não. Ser discípulo é ser um fazedor de discípulo. Estude, leia a Escritura, cresça em maturidade e dependa de Deus. Porque não é só conhecimento teórico, não. É dependência do Espírito Santo de Deus. Irmãos, todas as vezes que Deus mandou e levantou pessoas para falar em nome dEle, Ele disse assim, as pessoas preocupadas com o que iam falar, qual era a resposta de Deus? Eu vou dizer o que é que você tem que falar. Não se preocupe, não.
quero que você vá na minha dependência e eu vou dizer o que você tem que falar. Vamos mais, irmãos. O alvo de todo o ministério, não apenas da obra de uma pessoa, é nutrir discípulos, certo? O alvo de todo o ministério, não apenas da obra de uma pessoa, de pessoa a pessoa, é nutrir discípulos. Não existem estruturas ou contextos específicos para discipular. Desde o ano passado que eu venho pensando, eu vou montar um ministério de discipulado na igreja. Chamar uma turma da igreja e tal, vou dar um curso sobre discipulado, dar essa revistinha para o pessoal aprender, ver como é e tal. E depois eu disse assim, não. Tem que fazer isso a cada membro da igreja, e à medida que um amigo, uma amiga fosse convertendo, tem que discipular um amigo e amiga. Não vou individualizar isso e institucionalizar uma tarefa que é de todos. Aí é muito fácil, né? Eu monto lá 20 pessoas no ministério de discipulado, aí se converteu alguém, aí eu digo, fulana, tu vai ter que discipular ciclano lá. Não tem nenhum vínculo com aquela pessoa. Ela veio à igreja por meio de outra. Mas a outra diz assim, não, eu não sei. Alguém me disse esses dias assim, pastor, eu não sei. Eu disse, tudo bem, eu posso até municiar você com outra pessoa para lhe ajudar a discipular X pessoa. Agora você vai acompanhar, para que você aprenda, para que você seja a ponte, porque eu não vou mandar alguém totalmente desconhecido visitar a pessoa lá na outra casa. Eu estou falando no contexto de pandemia, a gente está numa realidade diferente. Eu estou falando em condições normais. Não é? Falando em condições normais. Colocar alguém para ir lá na casa sem ter nenhum vínculo. Se amiga ou amigo de pessoa é você. Então eu não pretendo não, irmãos, criar um ministério de discipulado, não. Sinceramente, não pretendo não. Eu posso até dar um curso depois para as pessoas que se interessarem, não é, pelo um treinamento, mas algo voluntário. Mas eu não entendo que é um grupo específico da igreja que tem essa função, não. Um grupo específico da igreja tem a função, sim, de ensinar o ensino formal, de liderança, de diaconia, de conselho, tudo bem. Mas discipular é responsabilidade de todo crente. Então eu não vou institucionalizar algo que não é institucionalizado. É todo membro da igreja de Monteiro, de Sumé, ou de qualquer outra igreja que nos acompanhe. Você é membro daquela igreja, é responsabilidade sua. Se você não faz, aí resolva com Deus. Se a pessoa é omissa, preguiçosa, relapsa, não está nem aí é a relação da pessoa com Deus. A igreja não pode tirar o bastão, que é responsabilidade sua levar, sua carregar como membro, e a igreja jogar nos ombros de outras pessoas, que na maioria das vezes, essas outras pessoas já são extremamente ocupadas com funções formais na igreja. Que também, mesmo sendo ocupada, tem que fazer discípulo, mas tem que fazer discípulo a quem são as pessoas que quem é ocupada na igreja tem que fazer discípulos. As amigas, os amigos, os familiares, os colegas de trabalho. Não pegar, exemplo, eu trago um amigo meu para a igreja, o indivíduo foi e se converteu. Aí eu chego e digo assim, Edson, meu amigo se converteu, mas eu não sei discipular não. Então tu fica responsável, eu vou ensinar onde é a casa dele, e tu entra em contato, está aí o WhatsApp dele, certo? Tu entra em contato com ele, marca um dia, marca um horário e dê o discipulado lá daquela pessoa, porque eu não sei não. Eu não vou fazer isso não, irmãos. Eu posso até não saber, aí o Zé Edson, me ajude. Vamos comigo, meu irmão? Eu sou meio ruim de falar, eu não tenho muita habilidade. Vamos comigo me ajudar a discipular meu amigo que se converteu? Aí sim, aí eu formo dupla com Edson
E toda semana ou a cada 15 dias, seja lá o momento que for, nós vamos lá na casa da pessoa, a pessoa vem na nossa. O discipulado, irmãos, sabe onde é que ele pode ser feito? Vocês sabem onde é que o discipulado pode ser feito? Qualquer lugar, numa mesa de uma pizzaria, comendo uma pizza, comendo um churrasco, tomando um cafezinho da tarde, Ângela, com aquele pedacinho de bolo. Discipulado, irmãos, é isso, é convívio. E aí eu vou sim, a amizade com Edson, aí a pessoa vai criar um vínculo comigo, já tem um vínculo comigo, ela vai criar um vínculo com Edson, mas vai se envolvendo também com os demais membros da igreja, à medida que ela se inserir e perceber que há áreas da igreja que Deus dotou ela de dons ou talentos ou habilidades naturais que ela pode servir ali. Então, irmãos, o alvo, o que eu queria frisar, o alvo de todo o ministério cristão, em todas as suas formas, é fazer discípulo, certo? Então, nós estamos fazendo nossas reuniões, nossos cultos, para fazer discípulos, certo? E aí, quando a gente fala em fazer discípulos, a gente entende que uma atividade que ela é preparatória, capacitadora de outras pessoas para fazerem discípulos está inserida. Certo? Deixa eu exemplificar. Vamos dizer aqui o culto de quinta-feira. Para que é que serve o culto de quinta-feira, irmãos, na igreja? Dentro dessa premissa aqui, de que o alvo de todo o ministério é fazer discípulos. Para que é que serve o culto de quinta-feira? O culto de quinta-feira, para muitos, serve como um coxo de engorda. Certo? Você já viu um boi quando coloca no coxo, né, para engordar. Então, às vezes o culto de quinta, a escola dominical, ela está servindo como um coxo, para a gente engordar. Engordar em que sentido? Eu sei muita teologia reformada, eu conheço a doutrina da igreja presbiteriana, eu tenho fundamentação bíblica sólida. Nada mais do que isso. Porque nós não transformamos isso em algo prático, benéfico e abençoador para o de fora. Então, para que é que serve o culto de quinta? Se a gente pensar em culto, em a igreja presbiteriana de Monteiro ser intencional para fazer discípulos, ela serve para que eu possa treinar os já convertidos, os já discípulos, e eles possam enfrentar a realidade lá fora de fazer outros discípulos. Deixa eu dar um exemplo bem prático, porque essa semana eu recebi um áudio aqui de uma irmã da igreja, mandou para mim uns áudios sobre uma fala de um professor. E aí, exemplo, o que é que eu tenho que fazer aqui na quinta-feira? Na quinta-feira eu tenho que treinar a membresia da igreja, os já discípulos, para que eles a cada dia mais estejam solidificados na doutrina do criacionismo. Aí ele, quando sair daqui, vai lá para a universidade. Chega na universidade, se depara com um professor evolucionista, ateu, que de repente está lá você evangelizando um amigo, uma amiga da universidade, ou até mesmo o professor, se a relação for pacífica, e aí de repente aquela pessoa ali está com dúvidas sobre evolução ou sobre criação. Aí você que está vindo a culto e doutrina, ou a escola dominical, que foi treinado, que está bem fundamentado, diz assim, olha, isso aí de Charles Darwin, certo? É uma teoria. Mas o que a Bíblia ensina, aí vamos lá. A Bíblia ensina é que Deus criou todas as coisas quando nada existia. E Ele fez isso por meio de quê? Não foi de um processo evolutivo. Ele fez isso por meio da sua palavra, o poder da sua palavra. Mas isso é idiotice. Gênesis é uma lenda, é um mito. Não. Gênesis não é. Ou quem talvez esteja aí acompanhando, eu nem assisti ainda, mas parece que a Record está fazendo uma série aí sobre Gênesis. Por isso que algumas igrejas começaram a fazer uma série de exposições sobre Gênesis. Eu fui lá para Neemias.
Porque não é a Record ou outra qualquer emissora que vai dar o norte da minha exposição bíblica, não. É claro que a gente fica tentado para quê? Para ir mostrando que os 10 mandamentos, José do Egito, certamente o Gênesis, tem muita distorção e acréscimo daquilo que literalmente a Escritura nos ensina. Tá certo? Mas aí cabe ao membro da igreja ler em casa. Certo? Esperar só que o pastor faça uma exposição sobre Gênesis para ele comparar lá com a Record e ver que ela está distorcendo ou está acrescentando. Então, o indivíduo vai lá e vai dizer, não, o Pentateuco, a lei, aí o membro da igreja, que veio para a quinta, que veio para o domingo de manhã, que foi instruído. Vamos lá para o exemplo que a gente está tratando sobre ideologia de gênero. Você está evangelizando alguém, você está discipulando alguém que de repente vem com esse conceito. Se você não tiver firmeza, você vai ser engolido. Aí serve o culto para isso, para capacitar, para treinar a pessoa, para que ela tenha base, solidez, e ela então, na sua missão de fazer discípulo lá fora, ela possa ser exitosa com a bênção e com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu quero parar por aqui hoje, e a gente vê os outros tópicos na próxima quinta, mas vamos começando a pensar sobre essas questões. A nossa igreja precisa ser uma igreja intencional. Todas as nossas atividades, elas precisam ser atividades voltadas para fazer discípulos. Vejam bem, irmãos, não significa que toda atividade precisa ser evangelística. Tinha um conceito antigo, né, que todo domingo à noite o pastor tinha que pregar um culto evangelístico, porque era a única forma do pastor, da igreja crescer. Não. É tremendo equívoco. Todo domingo à noite o pastor precisa pregar a Escritura Sagrada, precisa expor a Escritura. E claro, toda a Escritura ela é o quê? Cristocêntrica. Cristo é o centro. Cristo está em toda a Escritura. A gente tem estudado Neemias e tem visto Cristo em Neemias. Agora, todas as nossas atividades precisam ser feitas para alcançar esse objetivo do ministério cristão, que é fazer discípulos para Jesus. Então, que Deus nos dê graça, irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente consiga, com a bênção de Deus, não é? Fazer discípulos para a glória e para o louvor do nosso Deus.